A morte é um tema que sempre fascinou filósofos ao longo da história da humanidade. Afinal, ela é uma das poucas certezas da vida, uma experiência comum a todos os seres vivos, independentemente de sua cultura, religião ou posição social. A filosofia, por sua vez, busca compreender a morte, seus significados e implicações, assim como as diferentes formas como as pessoas lidam com ela. Uma das principais questões filosóficas em torno da morte é se há algo que existe além dela. Como afirma o filósofo alemão Morten Heidegger, a morte é a possibilidade mais radical da existência humana, pois coloca fim a todas as possibilidades. Mas é justamente por isso que ela pode abrir caminho para uma compreensão mais profunda da existência. Segundo Heidegger, a morte não é o fim, mas sim a condição fundamental da existência humana, uma vez que ela nos lembra da finitude da vida e nos obriga a refletir sobre nossas escolhas e prioridades. Outra questão importante em relação à morte é se ela é algo que deve ser temido ou aceito. Para o filósofo estoico Sêneca, a morte não é um mal, pois não há nada de mal em não existir. De acordo com essa visão, a morte é uma parte natural da vida, e devemos aceitá-la como parte do ciclo da existência humana. No entanto, outras correntes filosóficas, como o existencialismo, argumentam que a morte é um evento traumático, que nos lembra da fragilidade da vida e da incerteza do futuro. Além disso, a filosofia também discute a forma como as pessoas lidam com a morte. Algumas pessoas aceitam a morte como uma parte natural da vida, enquanto outras lutam contra ela, temendo o desconhecido e a perda de tudo o que é familiar. Como afirma o filósofo francês Albert Camus, a morte é o único problema filosófico verdadeiramente sério, pois é a única coisa que não pode ser resolvida. Devemos, portanto, aceitá-la como parte da vida e buscar encontrar significado e propósito na existência. Além disso, a filosofia também discute a morte em relação à justiça e à igualdade. Como a morte é algo que afeta todos os seres humanos, independentemente de suas condições sociais, econômicas ou culturais. Muitos filósofos argumentam que ela é um lembrete da igualdade fundamental de todos os seres humanos. A morte, portanto, é vista como uma oportunidade para refletir sobre as desigualdades existentes na sociedade e buscar maneiras de promover a justiça e a igualdade. A filosofia também discute a possibilidade de uma vida após a morte. Muitas religiões e correntes filosóficas argumentam que há uma vida após a morte, seja ela em um paraíso celestial ou em uma nova encarnação. Tudo o que aconteceu até aqui, nós sabemos e entendemos, mas tudo o que acontece depois, ainda é um completo mistério para nós. A coisa mais louca sobre a morte é que muitas vezes a descrevemos como irreversível. O que está morto permanecerá morto. Mas existem milhares de pessoas por aí que foram clinicamente descritas como mortas, mas voltaram, trazendo consigo toneladas de histórias incríveis. Chamamos isso de experiências de quase morte, porque, novamente, acreditamos que se fosse a morte real, eles não estariam vivos para contar a história. Mas isso é verdade? Talvez nunca saibamos. Há uma grande quantidade de informações disponíveis sobre experiências de quase morte. Pessoas que foram declaradas clinicamente mortas por horas ou até mesmo dias, retornaram à vida com histórias fascinantes sobre experiências fora do corpo. Memórias de um tempo na vida após a morte, detalhes surpreendentes sobre este lado da existência, que não poderiam ter conhecido de outra forma. Muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte, concordam que a frase "a vida passa diante de seus olhos" é verdadeira. Pouco antes do coração parar, muitas vezes ocorre uma visão panorâmica de toda a nossa vida. No entanto, essa visão não é como imaginamos. Não são os grandes momentos da vida que surgem, como o casamento, a formatura ou o nascimento de um filho. Em vez disso, são coisas aleatórias que aparecem diante de nossos olhos. Na infância, pode ser que andemos de bicicleta, confiram aleatoriamente nossa correspondência e subamos uma escada olhando para um gato branco. Mas são justamente esses momentos aparentemente insignificantes, que raramente lembramos, que ressurgem em nossas mentes, no momento da morte. O relato de um jovem que teve uma experiência de quase morte, inclui um momento peculiar em que ele se lembrou de ver um gato branco, enquanto subia uma escada.
No entanto, ele não conseguia se recordar de ter estado nessa escada, ou ter visto esse gato antes. Após sua ressuscitação, ele desenhou o layout do apartamento ao qual a escada levava e descreveu o gato para sua mãe. Surpreendentemente, ela confirmou que eles moraram naquele mesmo prédio com a mesma escada e layout de apartamento, e tinham um gato branco naquela época. Mas, o que torna a história ainda mais incrível, é que essa mudança ocorreu quando o jovem tinha apenas 14 meses de idade. A possibilidade de que todas as nossas memórias, mesmo aquelas que esquecemos, ainda estejam presentes, levanta uma questão intrigante. Quando morremos, podemos acessar tudo o que acreditamos ter esquecido durante nossa vida. Será que o que desapareceu é apenas temporário? Muitas pessoas temem a morte por parecer uma experiência solitária. Embora tenhamos vindo ao mundo sozinhos, será que partimos da mesma forma? Alguns indivíduos que tiveram experiências de quase morte relatam que viram um parente falecido, que os escoltou para o outro lado, ou que os alertou de que não era ainda a hora deles. Isso sugere que a morte pode não ser tão solitária quanto pensamos. Não podemos afirmar com certeza se a presença de um parente falecido durante uma experiência de quase morte é fruto da imaginação da pessoa tentando se tranquilizar, ou se é realmente o espírito ou a alma daquela pessoa. O que sabemos é que, para a maioria das pessoas, a morte não é uma experiência solitária, ou pelo menos não é percebida dessa forma. Falando da alma, este é um conceito que a ciência ainda não conseguiu descobrir, ou pelo menos ter algum tipo de explicação. Mas, com o número de experiências de quase morte associadas a uma experiência fora do corpo, talvez seja a hora de começar a repensar se é algo que pode ser explicado pela ciência. Certa vez, ouvi a história de um calouro universitário que havia tomado uma overdose de remédios para dormir. Quando foi levado de ambulância, acabou sendo declarado legalmente morto por 3 minutos. Durante esse tempo, o jovem experimentou uma experiência fora do corpo, em que pode ver tudo o que estava acontecendo na ambulância, mas de uma perspectiva de terceira pessoa. Foi algo surpreendente que eles conseguiram perceber o paramédico com cabelo verde menta que tentava reanimá-los na ambulância, tão marcante que era impossível não notá-lo. Após serem estabilizados no hospital, eles requisitaram a presença desse profissional 3 dias depois. O paramédico, que viram enquanto estavam clinicamente mortos, era uma pessoa de carne e osso. A experiência fora do corpo que tiveram enquanto estavam na ambulância foi repleta de memórias reais, incluindo a lembrança de estarem deitados no chão da ambulância, o som das máquinas e os paramédicos lutando para trazer eles de volta. O relato de pessoas que conseguiram escapar da morte definitiva nos faz refletir sobre a existência da alma, e se somos apenas compostos por átomos e moléculas que reagem aos estímulos da natureza, ou se há algo mais além disso. Estas são as histórias e experiências de pessoas que conseguiram escapar da permanência da morte e têm cicatrizes de batalha para mostrar isso. No entanto, para a maioria, o que é morte permanece morto. E assim, cerca de 1 e 2 semanas depois, é hora de nos despedirmos. A forma como enterramos nossos mortos nos deu informações valiosas sobre a história humana. Desde tumbas até múmias, os restos mortais dos falecidos revelaram mais sobre nossa história do que aquilo que foi deixado pelos vivos. O cemitério intencional mais antigo conhecido remonta a cerca de 10.000 anos atrás, em Kafze, Israel. Os restos mortais eram colocados em caixões juntamente com pertences pessoais, alimentos e outros itens, e depois depositados cuidadosamente em uma caverna. A prática de homenagear e celebrar a vida dos mortos é uma tradição antiga, que remonta a 10.000 anos atrás, como evidenciado pelas descobertas em cavernas. Nesses rituais, os restos mortais eram pintados, festas e banquetes eram realizados em homenagem ao falecido, e a pessoa era enterrada junto com sua família. Atualmente, diversas culturas possuem diferentes formas de realizar funerais, mas todas têm em comum o objetivo de lembrar a vida da pessoa falecida e prestar homenagens. Em muitas religiões, orações são realizadas para pedir um bom resultado para a alma do falecido na vida após a morte. As crenças sobre a vida após a morte variam de acordo com cada religião.
Nas religiões abraâmicas, as ações realizadas na terra determinam o destino eterno da alma. Por isso, é importante ser forte diante da morte e acreditar que todos serão reunidos novamente após a morte. Já para outras religiões, como o hinduísmo, a morte não é o fim, mas um renascimento da alma. Após as cerimônias e orações, os corpos dos falecidos são enterrados ou cremados, e os vivos precisam lidar com a dor da perda e seguir em frente. Lidar com a morte de alguém amado pode ser extremamente difícil, mesmo quando sabemos que isso faz parte da experiência humana. A sensação de perder alguém e lamentar o relacionamento que já tivemos com essa pessoa é uma dor insuportável. A ideia de que a morte é definitiva é assustadora. Acordar um dia e perceber que tudo o que compartilhamos, experimentamos e tivemos com alguém se foi para sempre, é difícil de aceitar. Restam apenas as memórias dessas experiências, que não podem ser recriadas ou substituídas. Mas, na maioria das vezes, essas experiências nos dão uma nova perspectiva de vida. Reafirma a realidade da brevidade da vida e nos dá coragem para experimentar tudo o que pudermos no pouco tempo que temos nesta terra. A morte nos ensina a sermos boas pessoas enquanto estamos vivos, pois não estaremos mais presentes para nos defender quando forem lidos elogios sobre nós, enquanto jazemos em um caixão aberto. Além disso, quando enfrentamos a perda de alguém, podemos nos tornar mais capacitados a ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo processo de luto, pois aqueles que compartilham uma experiência semelhante podem oferecer mais conforto e esperança. Ao sentar-se com alguém que está prestes a morrer, é importante lembrar que a morte normalmente não é tão dolorosa e problemática para a pessoa que está morrendo, quanto para os entes queridos que ficam para trás. Durante esses momentos, podemos nos conectar com nossos entes queridos e falar sobre as coisas bonitas da vida, compartilhar experiências significativas, falar sobre nossos filhos, animais de estimação, amigos e amores. É uma oportunidade para celebrar uma vida bem vivida e falar sobre a morte de uma maneira significativa. Enquanto a Terra continua a girar e a natureza segue seu curso, é importante lembrar que tudo na vida terá um fim eventualmente. Aproveitar ao máximo o tempo que temos neste mundo e valorizar cada momento são coisas essenciais para enfrentar a morte com coragem e sabedoria.